Boa noite a todos. O tema do nosso debate de hoje será orientação vocacional e carreira. Eu estou aqui com a professora Cíntia, psicóloga, o professor Leonel, administrador de empresas e especialista em marketing. Professora Cíntia, mas afinal, o que tanto amedronta as pessoas no momento dos processos seletivos, especialmente no momento da entrevista individual? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Léo, Maiara. Bom, todo ser humano tem muito medo de ser avaliado, né? E o processo seletivo é um tipo de avaliação. E uma avaliação que está em jogo coisas muito sérias, né? A nossa capacidade de trabalho, o nosso talento, a nossa competência. Eu não sei se o momento da entrevista individual é o pior momento do processo seletivo. O que eu sei é que é um dos momentos mais importantes, se não o momento mais importante de um processo seletivo. Porque na entrevista, o avaliador vai ter contato direto com o candidato, com a pessoa que está sendo avaliada. E esse contato é um contato que permite a ele fazer vários tipos de considerações a respeito da energia que esse sujeito transmite, pelo olhar, a forma como esse sujeito fala, se ele tem habilidade para falar, para se expressar bem. Então, é um dos momentos mais importantes que a gente costuma escutar diversos conselhos e diversas coisas de como se comportar numa entrevista de seleção, o que vestir, o que dizer, o que não dizer. E se eu pudesse não dar um conselho, mas dar talvez uma direção, eu diria, seja sincero nesse momento. Porque não adianta também você ser contratado por uma empresa que você não se identifica com a empresa. Então, essa ânsia por ser aprovado, por passar, talvez seja uma ânsia que não seja muito positiva para o candidato. E eu acho que num processo seletivo tem que haver como se diz, um namoro, aí uma paixão entre você, e a empresa. O senhor concorda, professor Leonel? Concordo sim. E não tem muita coisa a acrescentar ao que a Cíntia falou, mas eu diria para vocês que durante a entrevista é onde realmente vai haver um contato entre a organização que está contratando e o profissional candidato àquela vaga. Então esse contato mais profundo, ele é determinante sim dentro do processo. Quais são as principais etapas que o candidato passa antes de ser contratado por uma organização? Geralmente os processos de recrutamento e seleção, eles envolvem testes psicotécnicos, testes, entrevistas em vários níveis, e quanto mais elevado o nível, ou quanto mais alto é o nível hierárquico do profissional que está sendo contratado, mais esses processos se tornam especializados, conduzidos de uma maneira quase que individual. Geralmente, quando você abre uma vaga de operador de telemarketing, que hoje é uma das vagas mais solicitadas do mercado, você reúne um grupo de pessoas e desse grupo você seleciona uma parcela que vai trabalhar. Quando você está selecionando um gerente, um diretor e às vezes até um presidente, essa busca se torna um verdadeiro trabalho de garimpo. As características desse pessoal, da pessoa a ser colocada numa posição mais elevada, são tão importantes. É tão importante que elas estejam absolutamente integradas, porque qualquer detalhe pode levar uma contratação ao fracasso. Qual é a melhor maneira de se enfrentar essas etapas? Bom, a primeira coisa que eu recomendaria para um candidato a qualquer vaga é tentar conhecer um pouco da empresa onde você está se candidatando. Conhecer não só o endereço, mas qual é a cultura dessa empresa. Depois que você consegue identificar esses detalhes que compõem a cultura de uma organização, tenta ver se as tuas características pessoais se enquadram. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou: os valores da empresa que eu trabalho não batem com os meus. O que eu faço? Sai de lá. Sai de lá.
É tão pouco provável que você consiga mudar os valores de uma organização. Geralmente, dependendo do tipo de organização, do tamanho da organização, nem o presidente consegue. O presidente, às vezes, chega num posto justamente pela sua capacidade de manter aqueles valores. Tá? Então, justamente por isso que eu digo, antes de você aceitar uma proposta de trabalho, procura conhecer o ambiente, os valores, a cultura daquela organização. Certo. Nós vemos pesquisas aí, dados estatísticos, de que cerca de 50 a 70 pessoas conseguiram seu último emprego através de uma prática que está se tornando muito comum, chamada networking, né? Sim. Então, que você amplia a sua rede de contatos profissionais e até mesmo os seus contatos sociais, e através desses contatos você consegue aí muitas boas oportunidades de emprego. Como utilizar essa prática de forma mais efetiva, para que realmente o candidato ele possa usufruir dessa rede de contatos da melhor forma? Bom, o mundo funciona a partir de relações. Esse é um fato. E o networking, para mim, é nada mais do que você fazer boas relações. E para você fazer boas relações, você tem que se comunicar bem. Sem dúvida. Você tem que perder o medo de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas. E a partir do momento que você faz isso, você tem que estar aberto para ouvir, para compreender, para ouvir, inclusive, opiniões contrárias às suas, contraditórias. Porque, na verdade, o mundo é muito grande. E se você se fecha ali no seu mundinho, no seu grupinho, a gente costuma encontrar muitos exemplos assim em sala de aula. Os alunos, às vezes, sentam no mesmo lugar, andam com as mesmas pessoas. E isso não é uma coisa muito bacana, né? A ideia, claro, que você tem aquelas pessoas que você tem mais afinidade. Mas a ideia é que você fique aberto para conhecer o maior número de pessoas possíveis e saber como elas pensam e o que elas fazem, né? Então, o network, eu acho que é por aí, assim, é você... Ontem eu dei uma aula sobre marketing pessoal e eu acho que tem um pouco a ver marketing pessoal e networking, né? A forma como você se posiciona, a forma como as pessoas lhe veem. E realmente, tem algumas empresas que você nunca vai encontrar uma vaga dessas empresas divulgada, ou no jornal, ou em qualquer outro meio de comunicação. Porque a forma como essas empresas selecionam os seus candidatos é a partir do network, da indicação, né? Então, tem empresas que você só consegue trabalhar se alguém que trabalha nessa empresa te indicar, te recomendar. Não te recomendar para a vaga, que eu converso muito isso com os meus alunos. A questão da indicação, ela é maravilhosa quando você pode indicar alguém para participar de um processo seletivo. Porque quando você indica alguém para ficar naquela vaga, então não tem processo seletivo, né? A questão da recomendação é você recomendar um amigo, um conhecido para participar daquele processo seletivo. A partir do momento que ele participa e é aprovado, ele vai ocupar aquela vaga. Acho que foi muito válido o seu comentário a respeito da relação de networking com marketing pessoal, porque muitas pessoas em casa têm essa dúvida da diferença básica entre marketing pessoal e o networking. A senhora poderia esclarecer qual seria a diferença?